volta com o nosso curso sobre precatórios. Estamos no artigo 100 da Constituição e vamos finalizar o tema precatórios. No vídeo passado, nós estávamos falando do parágrafo 13 a respeito da cessão de um precatório, da venda de um precatório. É possível a venda de um precatório para um terceiro? Sim. Dando continuidade ao tema, dando continuidade a essa possibilidade de cessão, de venda de um precatório, nós temos o parágrafo 14. O parágrafo 14 ele traz uma exigência formal. É necessário comunicar ao tribunal que organiza os respectivos pagamentos, bem como ao ente devedor, aquele que tem que pagar o precatório, que ocorreu a respectiva transação. Então, naturalmente, nós temos a regra do parágrafo 14. Vejam o texto da Constituição. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e à entidade devedora. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos, ou seja, somente vai ter a sua formalização, a sua concretização, tá? Após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem, o responsável por organizar a fila e determinar os pagamentos, tá? E a entidade devedora. Então eu preciso de ter formalmente uma comunicação que aquele precatório foi vendido, que aconteceu a celebração de um contrato de cessão de crédito, tá? Então, atenção com a regra aí do parágrafo 14, completa o que nós vimos no vídeo passado, no parágrafo 13 do artigo 100 da Constituição. Continuando, parágrafo 15. O parágrafo 15 também traz aí, a possibilidade de uma regulamentação do pagamento dos precatórios através de uma lei complementar. O concurso sempre gosta disso, tá? O que vai ser tratado ou não através de lei complementar. Então, atenção com o parágrafo 15. Vale a pena marcar o parágrafo 15 a título de precaução. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para o pagamento de crédito de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Atenção, ó. Sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para o pagamento de créditos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e a forma e prazo de liquidação, tá? Então percebam que existe a possibilidade da elaboração de uma lei complementar que venha, inclusive, a reservar um percentual da receita corrente líquida, ou seja, da receita corrente do respectivo estado, os valores que são arrecadados em termos líquidos pelo respectivo estado, para o pagamento de um precatório. Isso pode ser determinado através de uma lei complementar, sem prejuízo do disposto nesse artigo. Lei complementar a essa Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para o pagamento de créditos de precatórios de estados, do Distrito Federal e municípios, dispondo sobre as vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. Por que nós temos esse parágrafo? Muitos questionam e criticam, inclusive, a existência do parágrafo 15, porque na hora que a Constituição fala estabelecer regime especial para o pagamento, significa que eu poderia ter uma possibilidade de descumprimento da regra do artigo 100, parágrafo 5º, ou seja, transitoriamente, nós poderíamos ter uma legislação complementar que desobrigasse os estados de aplicar o que nós estudamos no parágrafo 5º do artigo 100. Alguns fazem essa interpretação. Outros dizem que isso não é possível, porque olha só o início do parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto nesse artigo. Sem prejuízo do disposto nesse artigo. Então eu não posso prejudicar as demais regras existentes no artigo 100. Consequentemente, eu não poderia relativizar o que está disposto no parágrafo 5º do artigo 100. Então, sem prejuízo do disposto nesse artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para o pagamento de créditos e precatórios. Na minha opinião, o objetivo e a visão aqui, a interpretação aqui, pode ser ainda mais radical para os estados.
Pode ser ainda, né, mais na intenção, com o intuito de garantir o pagamento dos precatórios, porque eu posso reservar necessariamente, legalmente, através de uma lei complementar, um percentual da receita corrente líquida do respectivo Estado para o pagamento dos precatórios. Ou seja, o Estado vai ter que reservar aquele dinheiro e vai ter que fazer com aquele dinheiro o pagamento de precatórios, tá? Então percebam que pode ter uma interpretação por um lado, mas nós podemos também ter interpretação por outro lado, tá? Parágrafo 16. A seu critério exclusivo e na forma da lei, atenção, ó, a seu critério exclusivo. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Vou ler novamente. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Olha que boazinha que a União é. A União pode federalizar a dívida de um estado, a dívida de um município, tá? A dívida do Distrito Federal. Pode virar para o estado e falar assim, ó, estado, não se preocupe, eu pago toda a sua dívida de precatórios. Só que assina esse contrato aqui comigo, ó. Vamos fazer um financiamento desse valor que eu estou te emprestando, na verdade, para você fazer o pagamento dos precatórios. E se porventura você, Estado, não fizer o pagamento das parcelas que são devidas agora à União, o que a União vai fazer nos repasses tributários? Reter o respectivo repasse e arrecadar e concretizar, melhor dizendo, o pagamento daquela parcela que é devida. Então percebam que a União, a critério dela e de acordo com o estabelecido em lei, ela pode federalizar a dívida de um estado, pode assumir a dívida de precatórios de um estado, de um município, do Distrito Federal, tá? Paga os precatórios em nome do estado, em nome do Distrito Federal, em nome do município, mas automaticamente quem que passa a dever à União? O respectivo estado, o município, o Distrito Federal. Não pagou a União? O que a União vai fazer? Ela vai, reter o repasse tributário que naturalmente faria aquele respectivo ente federativo e concretizar o pagamento. Ou seja, a União não vai sair no prejuízo. Vocês podem ter certeza disso, tá? Então, cuidado, ó. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Refinanciando-os com quem? Com o respectivo estado, com o respectivo município, com o respectivo Distrito Federal. Na prática, a União está emprestando dinheiro para o ente que deve os precatórios, tá? Bem, com isso a gente finaliza o artigo 100 da Constituição e nos nossos próximos vídeos a gente vai tratar a respeito da composição dos órgãos do Poder Judiciário. Então nós vamos estudar a composição do Supremo, a composição do Conselho Nacional de Justiça, a composição do STJ, do TST e assim por diante, tá? E depois de nós estudarmos toda a composição dos órgãos do Poder Judiciário, eu volto nos artigos sobre competência do Poder Judiciário. Nós vamos fazer uma análise detalhada sobre a competência de cada um dos órgãos do Poder Judiciário. Obrigado e até o nosso próximo encontro, continuando o nosso curso sobre Poder Judiciário na Constituição da República.